Bora, galera, vamos então para mais uma videoaula. Imperialismo, tá? Neocolonialismo são as palavras que a prova do Enem aborda muito, inclusive como antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem que entender esse período histórico que vai mudar muito o globo mundial, como trocas de cultura, impor culturas novas a novos povos, né? Aquele processo de branqueamento europeu no continente africano, tá? A classificação, galera, é aula de história, tá? Não é ideologia do prof. Aquela classificação de brancos e não brancos, por exemplo, no continente africano, né? Quem é branco é o europeu, quem não é branco, né, é os negros da África, né? E também índios, né? Ou seja, quem não é europeu não é branco, tá? Aquela característica. Enfim, lembrando também que o imperialismo tem duas classificações, né? O imperialismo ali, enfim, e o neocolonialismo. Neocolonialismo, galera, a palavra é simples. Neocolonialismo é novo colonialismo, ou seja, impor o império, impor uma dominação naquele povo. Tem algumas características de como, né, a gente pode impor a dominação de um povo no outro, tá? Então, presta atenção aí. Vamos lá. A Revolução Industrial, né, também causou muito isso. Cresce a produção industrial através do quê? Do petróleo também. Começa Opa, o professor tá gaguejando aqui. Galera, lembra que tem uma produção industrial que é o quê? O carvão, né? O carvão mineral. Na outra produção industrial tem a presença do petróleo, da energia, né? Enfim, então é muito mais avançado essa revolução industrial. Então existe a necessidade de matérias-primas. Fechou? E o que levou a isso, galera? Foi a produção em massa, né? E também aquele contexto de globalização. Por exemplo, muitas tecnologias ainda não existiam. Num determinado momento começou a existir, precisou de ter novas influências, né? Dominar alguns povos novos. Enfim, vamos lá. Locomotiva, motor a gasolina, telégrafo, telefone, rádio, isso são os meios de produção que vai acontecer. E aí existe a necessidade do quê? De impor o imperialismo. Fechou? Galera, eu não vou ler isso aqui, ó. A produção do capital, enfim. Nasce o neocolonialismo e o imperialismo. Galera, quais são os países que vão fazer parte do imperialismo? Lembra que a Alemanha não é que a Prússia agora é o Império Alemão, tá? É a Alemanha. E a Alemanha, ela tá no momento econômico mais avançado até mesmo que a Inglaterra. Porém, ela está fraca politicamente, porque ela não tem tanta força no quê? No seu império. Porque tem poucas colônias, né? Então a Alemanha vai querer muito mais dessa fatia. Aí começa um entrave entre a Inglaterra, a Alemanha, França, Estados Unidos, né? Bélgica, enfim. Por causa disso, a Alemanha está na frente economicamente, tá? Ficou uma potência economicamente, porém politicamente ela está fraca, porque ela não tem tantos países influenciados sobre a ideologia alemã, sobre a cultura alemã. Fechou? Tem muito pouco terras conquistadas perto desses países. E para o que isso implica, né? São as questões da matéria-prima. Por exemplo, a Inglaterra na Índia, Inglaterra na África, a Holanda na África, a França na África, a Alemanha bem pouco na África. Então, a Alemanha vai querer muito mais terras, e aí vai começar, tá? Isso aí são os motivos da Primeira Guerra Mundial também. O que vai acontecer? Qual a importância, ó, aqui ó, essas chargezinhas, né? Isso aqui praticamente do neocolonialismo. O que é o neocolonialismo, galera? Presta atenção. Neocolonialismo nada mais é do que as independências da América é o principal motivo do neocolonialismo. Por quê? O que acontece? Quando que o Brasil se tornou independente? Quando a Argentina se tornou independente, a Inglaterra se tornou independente, enfim, quando esses países se tornaram independentes, não tinha mais como os países europeus ter influência econômica
nessas colônias, ou seja, não tinha mais como explorar essas terras, estão todas independentes. Por exemplo, a Espanha, América Espanhola, Argentina, Paraguai, Peru, Chile, Venezuela, estão todos independentes, tá? América Portuguesa, Brasil, está independente. América Inglesa, estão independentes, todos estão independentes. Só tem um país ali que vai incomodar um pouco, que é Cuba, que ainda é colônia de quem? Da Espanha, fechou? E agora, como que vai ser influenciado esse imperialismo, tá? É uma ação econômica, social, cultural das potências de outros continentes. Ou seja, o neocolonialismo, olha só como é que funciona. O neocolonialismo é o seguinte, já que as Américas estão independentes, o que vai acontecer? A Bélgica vai fazer um tratado, né, com os outros países para fazer a partilha da África. Ou seja, a África ela só é povoada no litoral pelos europeus. Então, o que eles precisam? De matéria-prima. Então eles vão fazer o quê? Começar a fazer a partilha da África do litoral e também do interior. Agora ferrou para o mundo africano, porque vai ter um imperialismo dominante muito extremo europeu. Fechou? Então, quais são os tipos de dominação do imperialismo? Não é só na força, tem o protetorado, que é o seguinte, tem dois partidos lá, a Inglaterra, vou usar a Inglaterra como exemplo, mas pode utilizar a França, a Alemanha, a Holanda, tá? A Inglaterra tem um grupo lá que apoia. Então, esse grupo que é apoiado pela Inglaterra não está no poder. O que vão fazer? O que eles vão fazer? Vão tirar o outro grupo do poder, colocar o quê? Os que têm o apoio da Inglaterra nesse poder, por exemplo, na Índia, na África, tá? E aí o que vai acontecer? Toda política realizada naquele país vai ser política influenciada pelas ideologias inglesas e automaticamente sendo dominado ali a cultura, a economia, tudo vai para onde? Para a Inglaterra ou vai para a França, fechou? Colônia que... Opa, desculpa. Colônia é aquele esquema de exploração. Lembra? Plantation é o que Portugal utiliza no Brasil, que é mão de obra escrava, latifúndio, exportação e monocultura, um único produto. Claro que pode ser outros também, tá? Ou seja, explorar toda a riqueza da terra e deu, acabou, né? E a área de influência. Esses são os tipos de que, galera? De imperialismo que vai acontecer. Claro que depois, por exemplo, o continente africano vai continuar, vai ter represárias, né? Vai ter movimentos contra essa influência europeia, ocidental, ali na região, na Índia também, com Mahatma Gandhi, tá? Enfim, na África, no sul da África, com Nelson Mandela, vai acontecer vários movimentos que depois, lá da Segunda Guerra Mundial, meio Guerra Fria ali, vai acontecer a independência desses países, fechou? Tratado de Berlim, é o que o prof falou, né? A justificativa imperialista, por que deveriam fazer aquele império, né? O darwinismo social, tá? E a eugenia, ou seja, o bem-nascido. Quem é o bem-nascido, galera? É o europeu. O resto do mundo é totalmente inferior à característica, né? A pessoa que é do continente europeu. Fechou? E essas são as principais justificativas do imperialismo, tá? Aqui, ó, dividindo o mundo entre eles, tá bom? Galera, quais são os principais conflitos que a gente tem que entender? Aí tu vai fazer uma pesquisa sobre cada conflito, tá? No meio do imperialismo. Por exemplo, Guerra do Ópio, na China, tá? O que é a Guerra do Ópio? É a Inglaterra vendendo ópio para os chineses. E aí vai acontecer uma guerra entre China e Inglaterra. Guerra dos Boeres, que é na África do Sul. Inglaterra vezes Holanda, tá? Que vai acontecer logo em seguida quando acontece a partilha da África, né? A Holanda, ela é uma das pioneiras a começar a dominar ali a questão do que, galera? A questão de colonizar o continente africano, tá? Vamos embora, acho que tá dando uma travada aqui. E o imperialismo norte-americano, né? Imperialismo norte-americano, galera, é o seguinte, o Big Stick. O que é o Big Stick? Todas as influências que existem, todas as influências europeias da América, ou seja, a doutrina Monroe, América para os americanos, vão adotar a doutrina Monroe através da medida Big Stick, que é porrada, paulada, e expulsar toda a influência europeia do continente americano. Fechou? E aonde vai acontecer isso? Vai acontecer uma guerra
hispano-americana, que é pela independência da Cuba. A Cuba ainda é uma colônia espanhola e os Estados Unidos vai acabar ajudando, tá? Ajudando Cuba a se tornar independente. Claro que depois vai colocar a doutrina, a emenda Platt, né, que vai dar todos os privilégios para os americanos. Praticamente Cuba deixa de ser colônia espanhola e se torna colônia o quê? Americana, tá? E aí tem o imperialismo americano a partir desse momento, aonde na América, diminuiu aqui, na América aqui. Então, quais são os principais países que sofrem o imperialismo aqui no continente americano pelos Estados Unidos da América? Cuba, Filipinas, Guam, Porto Rico e Havaí. Fechou, galera? Então, quer dizer, não é só na América, né? Tem uma disputa também entre Japão, tá? Olha aí o contexto, galera, do início da Segunda Guerra Mundial, né? Olha só que loucura. Por exemplo, no Pacífico, né? No Pacífico ali, então entre Japão ali pelas ilhas e os Estados Unidos. Fechou, galera? Então tá aqui a política do Big Stick. É isso aí, um pouco sobre imperialismo. Um beijão, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!